Não é raro acontecer dentro de uma organização que uma pessoa, uma área ou às vezes um pequeno grupo de pessoas tome uma decisão sem considerar todos os impactos que estão envolvidos. E aí as consequências acabam sendo desastrosas, às vezes levando a prejuízos enormes para aquela empresa. Infelizmente, a falta de visão sistêmica é um problema recorrente dentro das organizações e tem como uma das suas principais causas a falta de preparo de líderes e também de profissionais. O vídeo que você vai assistir agora é um pequeno trecho do módulo Visão Sistêmica, Leitura de Cenário e Relacionamentos, que faz parte do meu curso de Gestão de Pessoas para Alta Performance. Vou deixar o link aqui na descrição, caso você tenha interesse em conhecer maiores detalhes sobre esse curso. Meu nome é Márcio Simeone, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Chega a parecer até um absurdo quando nós olhamos para esses cases e nos damos conta de que coisas desse tipo estão efetivamente acontecendo nas organizações, que são lugares de resultado, de pragmatismo. E olha que eu estou trazendo aqui alguns exemplos bem tranquilos, com consequências até certo ponto moderadas, porque quando você começa a fazer uma pesquisa, chega a ficar até de cabelo em pé de perceber o alcance e o poder de destruição que a falta de visão sistêmica pode ter dentro de uma empresa. É claro que fica muito fácil dizer que foi um erro crasso, um erro primário, quando nós olhamos o resultado final, como esses cases que eu acabei de apresentar. Mas a verdade é que nós não estávamos lá também para saber que tipo de cultura a empresa tem, que fatores motivaram uma decisão como aquela, se havia pressão de alguma coisa, de uma área da alta gestão, ou se havia uma situação acontecendo naquele momento. Às vezes pode ser que um erro seja, na verdade, uma sequência de erros. Não foi assim uma área que unilateralmente decidiu alguma coisa, ou uma pessoa que ela própria tomou uma decisão, o gestor. Às vezes não, às vezes é uma sequência de erros que leva a algo desse tipo. Mas a verdade é que isso está acontecendo nas organizações todos os dias e em uma quantidade imensa. Não dá para culpar só a cultura de competição, como muitas pessoas têm a propensão de fazer. Porque tem uma cultura competitiva e aí as pessoas não se importam com o que vai acontecer com o outro, com a outra área. Nem sempre é isso. Aliás, a cultura competitiva em si não é algo negativo, quando ela é equilibrada com colaboração também, adiciona algo de competitividade para as pessoas terem mais motivação e tal, mas você tem uma cultura de colaboração. O problema é quando essa competitividade sai do controle e acaba virando um canibalismo, que aí é todos contra todos, todas as áreas contra todas as outras, e naturalmente que isso não vai levar a nenhum resultado positivo. Mas existe muito mais do que isso acontecendo nas organizações. Falta de planejamento, e nós somos péssimos em planejamento. Não quero ter a pretensão aqui de dizer que todas as organizações, por exemplo, num país como o Brasil, são ruins em planejamento, mas a verdade é que uma boa parte delas não dá a devida importância para isso. Às vezes decisões são tomadas por impulsividade, por alguma pressão de alguém, dos investidores, do conselho de administração, da alta gestão, ou até por pressão da sociedade, qualquer coisa que seja que possa estar influenciando nisso. E tem também muita falta de preparo dos gestores. Então, tem muitas pessoas que assumem cargos dentro das organizações e que não tiveram o preparo, não conseguem ter uma visão do todo. O ideal, quando você assume uma área, vira um gestor, uma gestora, eu sempre defendo que uma das primeiras coisas a fazer é estudar profundamente o processo. Entender onde é que aquela área se encaixa dentro do todo, do sistema geral, que é a organização. Você tem muitas ferramentas para fazer esse estudo. Tem o mapa estratégico da empresa, tem cadeia de valores, enfim, se os processos são todos mapeados, você tem tudo isso também. E aí você estuda o processo,
percebe que ele começa aqui, vai vindo, chega na sua área, depois passa, vai indo para outras áreas e começa a entender o impacto de cada ação que você possa tomar nas outras áreas. E o gestor tem a obrigação de ter essa compreensão, de saber de onde vem, para onde vai, onde é que se encaixa. Sempre faça, quando você assume uma determinada área, reuniões com os gestores das outras áreas envolvidas, pares, quem quer que seja, e entenda quais são as dificuldades que essas áreas enfrentam, quais são os indicadores principais que eles têm, porque às vezes, de repente, você percebe que na sua área tem um determinado indicador e pode performar muito melhor, mas quando você conhece o indicador de uma outra área, você começa a fazer uma correlação e perceber que se você aumentar demais esse, vai ter um impacto muito negativo nessa outra área. E aí você consegue já equalizar o quanto você pode fazer melhorias. E não é só a questão dos indicadores, tem outras coisas. Por exemplo, vou fazer uma pequena mudança no sistema aqui ou na metodologia, porque isso vai dar um ganho muito grande de tempo nesse processo na nossa área, mas aí vai ter uma consequência negativa na área que recebe aquele processo. E você começa a ter uma visão muito mais ampla e fica capaz de identificar essas armadilhas, esses perigos e evitar que tudo isso aconteça. Às vezes, você vai receber uma determinação, uma ordem que pode ter vindo do seu gestor, do seu superior, ou até mesmo da alta gestão, para fazer alguma mudança, seja um indicador, um sistema, qualquer coisa que seja, e que você percebe que vai ter um impacto negativo em alguma outra área. É a sua obrigação apontar que isso pode acontecer. Você não vai, naturalmente, questionar essas pessoas, do tipo, não pode fazer. Não, a maneira de falar tem que ser bem tranquila e serena, mas você vai chamar o seu superior e vai falar, ó, nós recebemos aqui essa determinação, entendo o que está sendo pedido, eu só quero dizer que nós enxergamos que isso pode ter um impacto negativo aqui nessa outra área por conta disso, disso e daquilo. E aí o seu superior vai poder refletir sobre aquilo, ou até levar para a alta gestão, se esse for o caso, para que de repente tenha que ser feita alguma alteração, ou alguma adaptação, ou às vezes até mesmo deixar de lado aquela mudança ou aquela determinação. Se vocês tiverem uma reunião na qual essa decisão foi tomada ou que ela foi comunicada, você pode ser a pessoa que levanta a mão e que vai apontar que essas coisas podem acontecer. Mas calma, tem algumas culturas que não permitem isso. Ou até às vezes a cultura permite, mas por qualquer motivo o clima não está legal, enfim, não tem ambiente para que você faça isso, para que você aponte naquele momento. Então, se a cultura não permite, ou se por qualquer motivo você faz uma leitura de cenário e percebe que não é o momento adequado, então você espera aquela reunião terminar, chama o seu superior e fala, olha, lá na reunião teve essa determinação, vai ter essas mudanças, eu enxergo que isso pode ter um impacto aqui, aqui e ali. E aí, de novo, o seu superior vai poder levar isso para a alta gestão para que seja analisado. Pode acontecer, muitas vezes, de que o seu superior ou até a alta gestão fale, não, isso já é uma determinação, já foram ponderados todos os riscos, fizemos toda essa análise e o ganho ele é bem maior para a gente, como empresa, ou enfim, vai ter um ganho muito maior do que o risco que nós temos. Então, nós vamos fazer. Tudo bem, porque aí nesse caso você avisou o seu superior ou avisou a alta gestão, vai implementar aquilo. Se começar a ter consequências negativas, prejuízos, todo mundo está avisado. Quem é que você nunca pode ser? Aquela pessoa que recebe uma determinação dessa, de quem quer que seja, dos seus superiores, da alta gestão, e executa de uma maneira automática, mecânica, sem falar nada. Nem percebe que vai dar um problema lá na outra área. Isso não pode acontecer de maneira nenhuma. Você tem que compreender que algo que veio pode ter um impacto na outra área. E você também não pode ser a pessoa que enxergou que esse impacto vai acontecer e não falou nada, de maneira nenhuma.
Essas duas coisas não podem acontecer. É exatamente por isso que você tem que se tornar um especialista naquele processo, tem que ter visão crítica sobre o que vai acontecer. Se vier uma ordem desse tipo e que você percebeu, você vai falar para o seu superior. Não pode, de maneira alguma, você não perceber ou perceber e não falar. Porque o que vai acontecer logo depois é o seguinte: imagina que, de repente, veio uma ordem para executar e você pensou, não, tudo bem, veio lá da alta gestão, esse pessoal já pensou em todas as consequências, eu estou vendo aqui que vai dar um problema, mas eles já pensaram em tudo, já calcularam o risco, ou você nem sequer conseguiu analisar que ia ter um impacto na outra área, e aí você foi lá e executou. Sua área, seus liderados executaram aquela ordem do que era para fazer. As consequências começaram a acontecer, e aí o pessoal começou a reclamar nas outras áreas, os outros superiores começaram a chegar para o seu superior, ter um monte de exposição e um monte de conflito, e aí, de repente, em algum momento, vai chegar alguém para você, pode ser seu superior, pode ser a alta gestão, e vai te perguntar, mas você não percebeu, você não se deu conta de que isso ia ter um impacto muito negativo na outra área, você não conhece seu processo a ponto de conseguir olhar para isso e avisar a gente? Claro, você não teve culpa, porque a decisão não foi sua, mas mesmo assim vai ter algumas consequências para você. Você deveria ter visto, deveria ter avisado, não poderia ter executado de uma maneira mecânica, simplesmente sem questionar nada e esperado as consequências aparecerem. Bom, eu espero que você tenha gostado. Se tiver interesse em conhecer maiores detalhes do curso, como eu disse lá no início, o link está aqui na descrição. Se você gostou desse vídeo, então curta, comente, para que ele possa chegar mais facilmente até outras pessoas. E se você gostou bastante, siga o nosso canal para receber atualizações. Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço e até breve.